Nós vamos continuar meditando, aprendendo o livro de Lucas, ainda no capítulo 5, e creio que o Senhor tem muito para nos ensinar hoje, através da sua palavra. Lucas capítulo 5, a partir do verso 27. Iremos hoje meditar os versos do 27 ao 32. Louvado seja Deus. Amém. Amém, amados? Amém. Vocês estão por aí? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus para fazermos essa leitura, a Santa Palavra de Deus, a partir do verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Louvado seja Deus. Quero só pedir para os irmãos diminuir um pouquinho o ventilador, esse som pode interferir na transmissão, tá bom? Tem que diminuir sempre um pouquinho. Eu sei que talvez faça um pouco de calor, irmãos, mas os irmãos de casa também estão nos ouvindo, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai querido, justo, santo e fiel, que a sua palavra seja revelada ao nosso espírito, ao nosso coração, Pai. Que essa palavra, Senhor, assim como foi dita por Jesus há 2000 anos atrás aproximadamente, essa palavra, esse acontecimento da história de Jesus, ele possa ser revelado ao nosso espírito, ao nosso coração, e todos nós cresçamos, todos que ouvirem essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, amados e amadas irmãs. Louvado seja Deus. Essa mesma história, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 9, e também em Marcos, capítulo 2, a partir do verso 13, a escolha de Levi. Foi o momento em que Jesus escolheu Levi, que é Mateus. Amém? Amém. Verso 27 diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, vocês já perceberam, irmãos, que Jesus, os apóstolos, os evangelhos sempre apontam pessoas que são chamadas na Bíblia de publicanos? Já perceberam? Amém. Publicanos. Jesus estava pregando em certo lugar e tinham muitos publicanos. E essa noite nós vamos, para entender o texto, nós vamos esmiuçar aqui e tentar, com a graça de Deus, se Deus nos permitir, transmitir para vocês, para que não leamos a Bíblia tão superficialmente. Porque quando nós lemos, quando nós só lemos, não meditamos, mas apenas lemos, nós passamos por essa história como se fosse apenas a escolha de Mateus para o ministério, para seguir Jesus, para posteriormente se tornar um apóstolo. E não é só isso. Tem muito mais acontecendo aqui nas entranhas da história. E para que compreendamos o que está escrito na palavra de Deus, precisamos nos aprofundar. Vamos lá? Amém. Olha só, você já sabe que Levi é Mateus, também identificado na Bíblia como o filho de Alfeu. Ele era coletor de impostos. Então, publicano é isso, coletor de impostos. E também é citado em Marcos 2,14 e Lucas 5,27. O nascimento dele é desconhecido,
mas sabemos que ele era da região da Galileia, na Palestina. A sua morte, a tradição diz que foi em 72, ou em Hierápolis, ou na Etiópia. Morreu como apóstolo do Senhor, né? Morreu como mártir. Entre os primeiros seguidores e apóstolos de Jesus, Mateus é mencionado em Mateus 9:9 e Mateus 10:13 como tendo sido um coletor de impostos de Cafarnaum, que foi convidado para o grupo dos 12 por Jesus. Ele também é mencionado como um dos 12 apóstolos, embora sem a menção de sua profissão anterior. Em Marcos 3:18, Lucas 6:15 e Atos 1:13, ele é geralmente identificado como sendo o Levi, filho de Alfeu, também coletor de impostos, que é citado, como eu já disse, em Marcos 2. Quem eram esses cobradores de impostos? E aqui, irmãos, nós precisamos ficar atentos ao que eu vou ler agora, porque é aqui que está a chave para duas coisas, para compreendermos o texto que acabamos de ler, tanto da escolha de Jesus, quem foi esse Mateus, que profissão era essa que ele realizava, né? Que ele praticava, que é tão mencionado de forma tão frisada nos textos bíblicos, nos evangelhos. Por que que está lá? Publicano, cobrador de impostos, fulano de tal, aí fala assim, que era cobrador de impostos. Então, por que que essa ênfase existe nos evangelhos? Quem eram os cobradores de impostos, também citados como, conhecidos como publicanos? Eles eram contratados do Império Romano, cobravam um imposto que Roma pedia, mas ainda mais o seu lucro pessoal. Então era assim, eles eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, irmãos. Eles trabalhavam para o inimigo. Os romanos tinham conquistado a Palestina, tinham conquistado Israel e os países ali vizinhos e toda aquela região que você já conhece. E eles eram os inimigos, os conquistadores, os opressores. Quando Roma conquistava um país, uma região, o método deles não era assim, colocar completamente uma liderança romana lá. Eles colocavam pessoas nativas na liderança daquele lugar. E essas pessoas, elas tinham mais acesso ao povo. Mas os publicanos, ou os cobradores de impostos, eles tinham uma função que não era de liderança. Eles representavam Roma, mas numa ação um pouco mais complicada, podemos dizer assim. Imagine que isso aqui não é como hoje, que você faz as suas compras e o imposto está lá, você nem sente que você está pagando. Você talvez tenha o costume de dizer, eu estou pagando caro, mas você não sabe o quanto está pagando o imposto. Já Roma fazia o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Roma dizia assim, a região de Nova Natal, aqui onde nós estamos, nós queremos 30 mil reais essa semana, de Nova Natal. Na outra semana queremos 50. Entenderam? Isso era passado para os publicanos, os cobradores de impostos, que ficavam em pontos estratégicos, comumente ali, né? Alguns acreditam, eu particularmente também, comumente à porta da cidade. Quando as pessoas chegavam, tinham que pagar o imposto antes de entrar. Os comerciantes tinham que pagar o imposto, até mesmo o sal era cobrado imposto para poder entrar e ser vendido ali naquele comércio daquela cidade. Estão me entendendo, irmãos? Amém. Só que, lembre-se, os publicanos, eles eram judeus que estavam cobrando os judeus, seus irmãos, seus conterrâneos, trabalhando para o opressor do Império Romano. Por isso que eles eram odiados. E não somente isso, o que eles faziam? O Império Romano dizia que queremos 30 mil essa semana. Aí eles faziam, tudo bem, vou trazer esses 30 mil. E cobrava 40, 60 do povo, para que uma parte ficasse para eles. E Roma sabia disso. Eles tinham inclusive o apoio dos soldados romanos. Ninguém podia dizer não para o imposto. Não vou pagar hoje. Não, se você não pagar, você não entra. Estão me entendendo, irmãos? Então eles eram judeus que trabalhavam para o inimigo.
para o Império Romano. Eram odiados pelos fariseus. De acordo com o Novo Testamento, os publicanos eram detestados pelo povo judeu e muitas vezes envolviam-se em corrupção, cobrando das pessoas além do que deveriam. Os evangelhos relatam que alguns publicanos converteram-se ao cristianismo, converteram-se a Jesus, entre os quais está o próprio Mateus, que deixou o ofício para se tornar apóstolo, e Zaqueu também, em Lucas capítulo 19, ao ser visitado por Jesus, promoveu restituição a todos que ele havia defraudado. Agora você entende, né? Porque isso ocorreu. Jesus utilizou a figura dos publicanos, considerados grandes pecadores pelo povo, para ilustrar parábolas como a parábola do fariseu e do publicano, ou a parábola da ovelha perdida. Relata o Novo Testamento que João Batista, quando foi indagado, perguntado pelos publicanos sobre como deveriam proceder, João Batista recomendou a eles que não tomassem das pessoas além do que lhes era ordenado recolher. Isso está em Lucas capítulo 3. Então, irmãos, por aí você vai entendendo quem era Mateus antes de ser chamado por Jesus e quem eram os publicanos. E por aí você vai entendendo que você vai ler agora, que no verso 29 está escrito que Levi, ou seja, Mateus, lhe ofereceu a Jesus um banquete em sua casa. E era grande o número de quê? Vamos lá, irmãos, cadê a Bíblia de vocês? Não tem Bíblia aqui, tem Bíblia aí. Vamos lá, Lucas capítulo 5, verso 29. Se você fechou a Bíblia, abra de novo. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de quê? Vamos lá, de quê? E outras pessoas que estavam com eles à mesa. Vocês estão comigo? Amém. Jesus recebe um convite de Levi, ou seja, de Mateus, ok? Para ir à sua casa e lhe oferece a Jesus um banquete. Após Jesus chamá-lo para que ele viesse seguir Jesus, ele imediatamente foi. E ao chegar até Jesus, ele convida Jesus para um banquete. Mas não convida só Jesus, ele convida os seus amigos. E como ele não tinha intimidade com certeza com os outros judeus, ele convidou os judeus que não eram publicanos, né? Ele vai e convida quem? Os que eram da mesma classe social que ele, os outros publicanos. E você pode achar que isso aqui é uma coisa comum, é uma coisa normal. Mas eu tenho algumas informações para você, tá bom? Significa, esse verso 29, poderia estar escrito assim: então Levi ou Mateus lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de ladrões e outras pessoas que estavam ali. Vocês entenderam ou não? Jesus estava num banquete, rodeado de quê? Ladrões reconhecidos, era ladrão reconhecido, todo mundo sabia que era ladrão. Pastor, por que é importante saber disso? É importante você saber exatamente com quem Jesus estava se relacionando. Porque a religião ensina que Jesus era tão santo, e a forma da religião ensinar um Jesus que não é o da Bíblia, faz com que pareça que Jesus era intocável, que ele era um Senhor distante. Mas Jesus, ele se relaciona em sua vida pessoal para evangelizar. Sim, eu sei que era para evangelizar, mas nós estamos falando como ele vivia na prática de sua missão, no meio de prostitutas, no meio dos publicanos, sempre no meio dos pecadores. Vocês estão aqui? Jesus está numa festa, irmãos, num banquete, rodeado de gente reconhecidamente, que eram reconhecidos como ladrões. Verso 30, os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus. Perceba o que está acontecendo aqui. Quando os fariseus que iam para onde Jesus ia, eles iam. Você vem acompanhando comigo, desde Lucas, o início do capítulo 5, né? Você vem acompanhando comigo, desde o início do capítulo.
que eles vinham de todas as partes, de Jerusalém, da Galileia, da Judéia, eles vinham para ouvir a pregação de Jesus e para experimentá-lo. E aqui não é diferente. Jesus estava rodeado de publicanos quando os fariseus olham e observam que Jesus está rodeado por ladrões. E aí você pode pensar o seguinte: mas qual seria a classe de pessoas que existem hoje e que seriam comparadas aos publicanos, aos cobradores de impostos? Quem na nossa realidade de hoje nós poderíamos comparar aos publicanos da época de Jesus? A classe política. Me perdoe se um dia algum político vir esse vídeo, mas eu sei que nem todos se venderam à corrupção, mas uma grande maioria. Então você imagina se Jesus viesse hoje, você soubesse que Jesus está ali na outra rua. Quando você chegasse lá, Jesus estivesse rodeado dos piores políticos do Brasil, aquelas quadrilhas. Como você julgaria? Porque Jesus não ia estar só pregando, Jesus estava aqui comendo. Ele estava tendo relacionamento com essas pessoas, estava comendo. E claro, Jesus era a palavra, então ele abria a boca e Bíblia, palavra, né? Mas ele estava comendo com eles, bebendo com eles, rindo, feliz, rodeado por aquela classe política que você conhece nos dias atuais. Pronto. Os políticos que são ladrões. Os fariseus e os escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando. Eles reclamaram: como é que é isso? Como é que ele, sendo mestre da lei, porque eles ouviam apenas assim, está aí, com vocês, come e bebe, os publicanos, os pecadores. Estão comigo? Amém. Olha só, quem eram os fariseus? Você precisa compreender também quem eram os fariseus e porquê da indignação deles. Eles eram um dos 3 grupos religiosos da época. Além deles tinham os saduceus, que era a classe rica. Os saduceus eram os ricos. E tinham também os essênios. Quem são os fariseus? São os legalistas da lei. Fica fácil você compreender quem eram os fariseus com esta frase: ensinavam, mas não praticavam. Ensinavam e conheciam muito bem a lei de Deus, o Velho Testamento, o Pentateuco, os livros de Moisés. Ensinavam e conheciam muito bem. Mandavam os outros fazerem o que a lei reza, mas não praticavam. Eles queriam ser mestres da lei, mas eles não eram exemplo de prática daquilo. Amém? Amém. Outra classe que é citada aqui são os escribas. Os escribas, que a Bíblia tanto fala, refere-se aos chamados doutores e mestres também. Ou seja, homens especializados no estudo e explicação da lei. Como poucas pessoas dominavam a escrita, eles eram considerados de grande status social. Então, naquela época, poucas pessoas sabiam ler e escrever. Então, os escribas, eles eram muito requisitados. Tudo que as pessoas precisavam ler, escrever, documentar, eram procurados os escribas. Então, eles tinham acesso, principalmente à classe rica, né? Eles tinham muito acesso a amizades, relacionamento. Então, os escribas, eles eram considerados uma classe também intelectualizada, porque pouca gente sabia ler. Eu me lembro, irmãos, que na minha infância eu tive muito contato no interior com pessoas que não sabiam ler, analfabetos. Essas pessoas, elas se sentem inferiorizadas. Quando a pessoa não sabe ler, ela tem uma perspectiva de si mesmo inferiorizada. Ela se acha indigna até de ter um relacionamento comum com você, só porque você sabe ler e ela não sabe. Verdade. Isso é comum. Mas, lembrando, nossa dignidade, quando nós nascemos de novo, ela está em Cristo. Amém. Somos novas criaturas, ok? E o que quisermos aprender, o Senhor nos dará sabedoria para conquistarmos também.
Então você está entendendo comigo que os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos? Por que vocês estão comendo? E o mestre Jesus está comendo e se divertindo ali naquele banquete com a pior classe, que nós consideramos a pior classe de pessoas. E aí Jesus, ouvindo isso, responde: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus responde isso ao ouvir a indagação dos fariseus e dos publicanos. Ele conclui dizendo no verso 32: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aleluia. Isso aqui, Jesus não está dizendo que os fariseus são justos, ou são perfeitos, ou são os sãos na palavra, mas aqueles que se consideram assim. Entenderam, irmãos? Aqueles que pensam de si mesmo assim. Jesus veio para aqueles que o desejam. Amém. E aqui chega no ponto que eu estava desejoso. Amém? Finalzinho. Louvado seja Deus. Aleluia. Quero trazer o que ouvimos até agora para a nossa realidade. Primeiro, o que nos ensina esse texto? Número 1, na escolha de Mateus por Jesus, vemos a sua graça. Verdade. Jesus escolhe Mateus para se tornar futuramente naquele momento um discípulo, futuramente um apóstolo. E quem é que Jesus escolhe? Mateus. Ele escolhe um publicano, ele escolhe um ladrão. Você escolheria um ladrão para ser seu companheiro de viagem? Não. Para ser seu discípulo? Pronto, então comece assim, meditando e compreendendo como é que funciona a graça. Porque Jesus também não escolheu ele para mostrar o quanto a graça é preciosa. Eu vou escolher, como se fosse assim, né? Eu vou escolher o pior da sociedade. Não, não tem motivo. Graça é dom, graça é favor. O Senhor nos escolheu, cada um aqui, por seu próprio amor, por seu próprio critério. Dom é favor. Por isso você não pode realmente considerar nem superior e nem mesmo inferior ao seu irmão. Somos todos iguais, segundo a graça de Deus. O que mais nos chama a atenção neste texto é a escolha de Mateus e também Jesus pregando entre os publicanos. O Senhor não escolhe pela aparência, diga amém. Amém. Ele não escolhe pela inteligência, pela cor da pele ou pela nacionalidade. O Senhor não usa os critérios que nós geralmente usamos na escolha. Por exemplo, cadê os jovens da igreja? Amém. Todos os jovens que são espirituais, eles dizem: eu quero me casar com uma moça, com um rapaz de Deus. Mas lá no fundo eles querem colocar vírgula e bonito. Porque se fosse só um homem de Deus ou uma mulher de Deus, poderia ser feio, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Pois é, mas não é. É assim, tem que ser um Deus, mas tem que ser bonito, não pode ser feio. Então nosso critério é muito superficial. Nossos julgamentos são sempre superficiais. Amém? Mas o Senhor não é assim. Nem é superficial e nem é interno. Não é aquela ideia. O Senhor olhou no coração de Mateus, mesmo ele sendo um publicano, e o Senhor escolhe. Não! Se olhasse, viu o que ele era, assim como viu o que nós éramos. A escolha é livre. A escolha de Mateus e a escolha de todo aquele que o Senhor escolhe para a salvação é livre. Amém. E o seu passado, ele apaga. No momento em que você nasce novo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Passou. O velho morreu, e morreu no lugar certo, na cruz do Calvário. A velha criatura foi morta. Amém? Amém. E a pergunta
que devemos fazer: será que nós já estabelecemos o padrão de crente aos nossos olhos? Essa é a segunda aplicação que eu quero, né? Porque você já imaginou Jesus no meio dos publicanos, no meio considerada uma das piores classes de pessoas na época de Jesus, na Palestina? Será que nós não já estabelecemos em nossos corações, em nossas mentes, o padrão que o crente tem que ser? Por exemplo, será que quando você está andando na rua e você vê alguém pedindo esmola, você olha para aquela pessoa como um potencial de evangelismo, de alguém que pode nascer de novo em Cristo Jesus e se tornar um pastor? Ou você vê ele como alguém que nunca vai sair dali? A religião cega, irmãos. Quando você vai andando aqui, na verdade, para ser sincero, aqui na nossa cidade, pode ter certeza, eu nem sei onde era. Eu sabia onde era lá em João Pessoa, porque me ensinaram. Me ensinaram porque um dia a gente vinha da praia, me mostraram e disseram: esse é o lugar onde as mulheres se prostituem. Eu não sei quem estava comigo no dia, e nós paramos e fomos evangelizar. E era na praia. Eu não sei, graças ao bom Deus, eu não sei onde é. Só quero saber no dia que a gente for evangelizar. Amém. Mas digamos que quando você que passa lá e vê as prostitutas, você olha para aquelas pessoas como sendo potenciais novas criaturas servindo a Jesus? Ou você já tem um estereótipo de crente que é aquele que anda com a Bíblia? Que é aquele que tem que ter o cabelinho cortadinho? Por exemplo, será que se eu chegasse aqui domingo com o cabelo moicano, raspado dos lados, você ainda ia querer se congregar aqui? Ou você ia ficar o tempo todinho sem ouvir a palavra, olhando para o meu cabelo? Tem gente que já estabeleceu no seu coração o padrão que alguém que serve a Cristo tem que ter. E isso acaba minimizando a capacidade de evangelismo, de acesso às pessoas, porque algumas pessoas não têm hoje o estereótipo. É como se algumas pessoas estabelecessem no seu coração que alguém, para ser crente, tem que ter já, antes de ser crente, antes de se converter, antes de nascer de novo, já tem que ter uma forma, tem que ter cara de semente. Se olhar para alguém todo tatuado, esse aí eu não vou evangelizar. Bom, eu quero dizer para você que a história da escolha de Mateus, ela confronta isso. Porque Mateus era odiado pelos fariseus e pelos publicanos, porque eles eram os mestres da lei, os crentes da época, eles eram zelosos pela lei, e eles sabiam que os publicanos eram realmente pessoas que estavam vivendo uma vida de roubo, e eles tinham uma postura de afastamento. E eu quero dizer para você conhece alguém assim? Irmãos, em alguns anos que eu tenho servido a Cristo, eu tenho visto muita gente que se afasta de pessoas porque as considera pecadores. Mas Jesus se aproximava dessas pessoas. Amém. E pregava para elas. Em nenhum momento nós vemos Jesus: eu aceito você assim. Não, não é isso, irmãos. Mas eu te amo como você é. Amém. Louvado seja Deus. Para alguns cristãos, quem não está no seu padrão não pode ser crente. Eu me lembro que eu tinha um convívio com uns irmãos de outra igreja, e eles sempre passavam e davam a paz, irmão, Jânio e tal. E um dia eles passaram por mim e me viram de bermuda. E naquela denominação, estar de bermuda é um sinal que você está voltando a ser mundano. E eles passaram e viraram o rosto. Em outra ocasião, os da minha própria congregação chegaram na minha casa e eu estava também de bermuda. Eu estava na minha casa.
E os irmãos que foram me visitar, uma visita que deveria ser alegre, como esse banquete em que Jesus estava. Aqueles irmãos olharam para mim, ficaram todos desconfiados, e olhavam assim, os rostos foram se fechando, e de repente eu percebi que o clima estava pesado, e perguntei para a líder deles, disse: o que está acontecendo? Vocês são mais simpáticos comigo. Disseram: é porque estamos achando que como você está de bermuda, você está desviado. E eu respondi: por que estou de bermuda? E a irmã disse: se Jesus voltar agora e encontrar você de bermuda, eu disse: ele me leva, porque foi ele que morreu na cruz por mim e não você. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Mas eu tinha essa firmeza porque eu conhecia a Bíblia. E ela não. E a minha luta não é contra ela. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Mas infelizmente, irmãos, de Cristo até hoje, quase 2000 anos se passaram, e o que nós vemos é a religiosidade no lugar da religião. As pessoas vão se vestindo de crentes, mas não vão se revestindo de Cristo. Você precisa se revestir de Cristo e se alimentar de Cristo como o pão vivo que desceu do céu, para que Ele opere no seu exterior e no seu interior. Amém. Verdade. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora pense comigo, como você se sentiria no meio dos políticos em Brasília? Se você tivesse a oportunidade de estar num churrasco com os políticos, aqueles mais conhecidos, aqueles que já pagaram alguns processos, como você se sentiria num churrasco com eles? Como você se sentiria num churrasco rodeado de prostitutas e de outras classes que julgamos que não merecem a nossa atenção, muitas vezes? Como você se sentiria? Eu digo para você, o mestre se sentia bem demais. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. E algumas pessoas são tão religiosas que elas se revestem disso. Eu até escrevi aqui, quero concluir com isto. Alguns dizem, eles não vêm a Cristo, porque não lhes foi dado olhos para ver. Sim, não foi. Mas se eles se curvarem e pedirem, isso lhes será dado. Não, essas pessoas não vêm, alguns crentes aí, não precisa evangelizar, essas pessoas não vêm porque são pecadoras demais, e não querem Jesus. É uma desculpa para não ir até essas pessoas, a não conviver com essas pessoas, a não ter acesso a essas pessoas. Mas eu digo para vocês, que estas pessoas, por mais pecadoras que sejam, se elas se curvarem ao Deus Todo-Poderoso, Ele vai agir na vida delas, porque a sua misericórdia é infinita. Amém. Louvado seja Deus. Quem muito é perdoado, quem muito é amado, muito amor se obtém como retorno. Amém, queridos? Amém. Concluímos dizendo, a escolha de Mateus para o ministério, para seguir Jesus e depois para o ministério, totalmente imerecida. E aqui vemos não somente a escolha que Jesus fez, mas os passos que Jesus seguiu de estar sempre no meio dos pecadores, aproveitando as situações para falar do reino de Deus, da vontade do Pai. São um exemplo para a nossa vida, para nós sabermos o que é o verdadeiro cristianismo. Aleluia. Glória a Deus. Para sabermos. Tem muita gente dizendo, não, o Salmo 1, não se detenha na roda dos escarnecedores, são pecadores. Não aceite o conselho deles. Sim, eu não estou falando isso. Eu estou falando para você estar lá, anunciando o reino de Deus. Amém, queridos? Alguém pode dizer amém? Amém. Pronto. Agora, você que está ouvindo essa palavra e pensando meio que assim,
uma parte de você que está pensando assim: que bom, Mateus, né? Que bom, coisa boa, coisa linda. Concluiu, pastor? Pois é, você que está pensando que não é nada com você, que não está relacionado a você. Você tem que entender que Jesus é o mestre e quem é discípulo de Jesus o segue. Amém. Quando você sair daqui, você vai passar por pecadores. E se não arde no seu coração o desejo de salvá-los, você não conhece a Cristo. É verdade. Glória a Deus. Pastor, mas ardia antigamente, isso aqui apagou. A palavra aviva. Amém. Amém. A palavra traz de volta esse fogo aí. Glória a Deus. Tem que arder no seu coração o desejo que ardia no coração de Jesus de salvar os perdidos. Verdade. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Essa é a palavra, irmãos. Amém. Deus é bom Amém. e é fiel.